Bem-vindas todas às Conversas na Positiva, um projeto da SES Virtual, hoje sobre saúde mental e VIH. Hoje temos a doutora Sílvia Oakini e a Judita Corte Real. Começo por agradecer a presença da nossa convidada, que há muito tempo já queríamos convidar. E é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa e especialista em Psiquiatria desde 1992. Doutorou-se em Psiquiatria e Saúde Mental em 2000 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Fez a agregação em Psiquiatria e Saúde Mental em 2017. É sócia fundadora e presidente da Sociedade Portuguesa de Psicossomática. É presidente da secção de Psico-Oncologia da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. De 1983 a 2020, foi docente da Faculdade de Medicina de Lisboa, participando na formação pré-graduada e pós-graduada nas áreas de neurociências, psiquiatria e saúde mental. Foi responsável pela psiquiatria de ligação ao Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria, com ênfase no apoio a pessoas infectadas pelo VIH desde 1988 até 2019. Desde 2008 é responsável pelo apoio psiquiátrico, quer em ambulatório, quer no internamento, no Serviço de Hemato-Oncologia do Hospital da CUF, Tejo, Lisboa. Atualmente é professora convidada de Psicopatologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. É uma honra tê-la aqui, muito obrigada. Está connosco hoje a Judite Corte Real, que vai colocar várias questões. A Judite é uma colaboradora da SES e no apoio a mulheres infectadas com VIH e é já uma convidada também regular nestas conversas. Muito bem-vinda. SES é a primeira e a única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH. Fundada em 2005, a SES encontra-se reconhecida como instituição de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SES acredita que a capacitação e empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta, fui convidada pela diretora da SES, a Isabel Nunes, para fazer as campanhas da SES e estas conversas e vou facilitar esta partilha. Vamos começar por ouvir a doutora Sílvia Oakini sobre esta questão e depois teremos as questões. Passo-lhe a palavra. Ora, muito obrigada pelo vosso convite, é um prazer estar aqui. E queria cumprimentar a organização, a Raquel e a Judite e a organização desta iniciativa que me parece particularmente importante, e cumprimentar a SES e naturalmente a doutora Isabel Nunes, que é assim, para além da diretora, a alma do projeto, porque de facto acho que é muito, muito relevante olhar especificamente para algumas questões de género no contexto da infecção VIH e no contexto da saúde mental em geral, mas particularmente aqui da saúde mental na área da infecção VIH. As questões da saúde mental na infecção VIH são importantíssimas e foi qualquer coisa que se percebeu desde muito cedo. Desde os primeiros tempos da infecção VIH, desde a primeira década, num panorama completamente distinto, felizmente hoje com alternativas terapêuticas completamente diferentes e com uma expectativa de vida e qualidade de vida completamente distintas, mas desde muito cedo se percebeu que eu acredito que em qualquer patologia que pode afetar o corpo, a dimensão psicológica e emocional é sempre muito importante e de facto a investigação tem precisamente demonstrado a importância desta relação. A forma como a pessoa reage a um diagnóstico, a forma como a pessoa reage ao conhecimento e à vivência de qualquer patologia é relevante no sentido quer da maneira como a pessoa se estrutura e se organiza e reencontra, se quiser, um dia-a-dia com a maior qualidade possível, quer mesmo no sentido da evolução da própria patologia de base. No caso das infecções, o que está em jogo, como na infecção VIH, é a resposta do sistema imunitário, e nós sabemos atualmente que a resposta do sistema imunitário é muito modulada por fatores de nível psicológico, para além dos fatores de nível biológico, que assumem a importância marcante em cada patologia em causa.
Agora, de facto, a dimensão psicológica, a resposta emocional, a capacidade de lidar com o diagnóstico, a capacidade de se reorganizar e de reencontrar um dia a dia com qualidade é importantíssimo, quer no sentido da evolução da doença, quer no sentido da vida de qualquer pessoa. Muito obrigada. Eu ia agora colocar algumas questões, foram também recolhidas pela SES sobre esta questão da saúde mental e o VIH. As pessoas que vivem com VIH estão neste momento a viver 2 pandemias. Quais são as maiores dificuldades que enfrentam e como lidar com elas? Pois estes 2 últimos anos foram particularmente duros e, de facto, tiveram um reflexo direto e indireto na saúde. Direto no sentido da própria infecção, indireto no sentido do foco da atenção que tem que ser dada à pandemia, deixar, se quiser, menos espaço e menos possibilidade de acompanhamento, sobretudo em pessoas que vivem com situações crónicas. Eu penso que no VIH terá sido essa uma das dimensões mais importantes, a noção de que o acesso aos cuidados de saúde ficou muito mais difícil, os receios que qualquer pessoa partilhou, sobretudo numa fase inicial, em relação à infecciosidade do SARS-CoV-2 e em relação às comorbilidades associadas e a um prognóstico muito incerto, a noção de que pessoas que viviam com doenças crónicas teriam eventualmente fatores de risco acrescidos e, portanto, os receios de contágio, os receios da infecção, da evolução da infecção e a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde habituais, penso que terão sido os principais desafios. Houve, no entanto, algumas coisas curiosas e uma das coisas curiosas foi uma investigação que foi feita com uma população de homens vivendo com o VIH já há bastantes anos e aquilo que foi questionado foi de que forma a infecção VIH e a adaptação à pandemia interagiam. E muito curiosamente surgiram aqui algumas questões interessantes, nomeadamente a noção de que a adaptação à infecção VIH e todo o processo que está para trás criou nas pessoas alguns recursos para lidar com uma situação de ameaça emergente com a qual as outras pessoas não estavam habituadas a lidar. E, portanto, eram identificados os recursos internos para lidar com as situações ameaçadoras, algum treino ou alguma capacidade acrescida de lidar com o estigma, por exemplo, como fatores facilitadores na adaptação à infecção, o que não quer dizer que ela não tenha tido a infecção SARS-CoV-2 agora, o que não quer dizer que isto tudo não tenha tido um peso imenso em termos de saúde mental e em termos de saúde física, porque de facto a menor disponibilidade dos recursos de saúde criou aqui algumas situações de menor acompanhamento e de maiores dificuldades. Olá a todas, boa tarde. Obrigada, doutora Sílvia Wanquini, obrigada Raquel, mais uma vez, cá estamos. E então agora eu ponho a questão que tenho, é a seguinte: no nosso grupo tem havido muitas referências aos ataques de pânico ou de ansiedade, que nem sabemos bem se são exatamente a mesma coisa ou não. É um transtorno comum entre as pessoas que vivem com o VIH? É tratável? Qual a causa? Ora bem, comum entre as pessoas que vivem com o VIH e muito comum nestes tempos de pandemia também. Provavelmente as perturbações de ansiedade foram as perturbações que, na minha experiência, mais aumentaram durante estes últimos 2 anos. Houve também um aumento a nível das perturbações depressivas e depois especificamente em relação a alguns grupos etários, por exemplo, em relação aos idosos, algumas dificuldades, o agravamento de situações de alterações cognitivas, mas pronto, perguntávamos especificamente sobre os ataques de pânico. Os ataques de pânico são de facto uma forma de perturbação da ansiedade, são sobretudo uma crise aguda e muito um episódio de uma vivência de uma intensidade muito grande, com um sentimento de ameaça de que alguma coisa de mal pode acontecer, de que a pessoa pode morrer ou que pode ter o que pode enlouquecer, pode perder o controlo, normalmente acompanhadas de sintomas físicos e que fazem com que muitas vezes a procura de ajuda
seja através do serviço de urgência. Muito frequentemente as pessoas que têm um ataque de pânico vão à urgência e dizem que estão mal, receiam ter um ataque cardíaco, sentem-se a morrer, sentem-se muito mal. Depois, sendo excluída, naturalmente precisamos de excluir outras causas para a sintomatologia, mas sendo excluídas essas outras causas e sendo diagnosticada uma perturbação da ansiedade, há tratamento, quer no sentido do tratamento farmacológico, quer no sentido do tratamento psicoterapêutico. Em geral, a indicação atual que parece ser mais consensual e que parece oferecer uma maior eficácia, é precisamente a combinação dos dois tipos de abordagem, um tratamento farmacológico e um tratamento psicoterapêutico. Mas estas perturbações que não têm uma gravidade clínica mas marcada, mas que têm uma gravidade subjetiva muito intensa, podem e devem ser tratadas, e quanto mais rapidamente as pessoas pedirem ajuda, mais rapidamente será posto em marcha o processo de tratamento. Agora, voltando às patologias em geral do foro mental, quais são as patologias do foro mental que mais afetam as pessoas que vivem com VIH? E existem diferenças entre géneros ou não? Claramente, as patologias mais frequentes nas pessoas com VIH são as perturbações depressivas e as perturbações de ansiedade. E depois uma outra categoria que também mistura sintomas de ansiedade e depressão, mas não chega a atingir a intensidade de uma depressão mais grave ou de uma perturbação de ansiedade estruturada, e que são normalmente chamadas perturbações de ajustamento. As perturbações de ajustamento ou de adaptação são desencadeadas por uma situação geradora de uma vivência de ameaça, de um sentimento de intranquilidade, e correspondem a um processo, têm um predomínio de ansiedade ou de humor depressivo e correspondem a um processo de adaptação. Em geral estão associadas a um fator desencadeante e é suposto terminarem quando esse fator desencadeante é resolvido. No caso das doenças crónicas ou de uma infecção com caráter crónico, eventualmente esta duração temporal pode não ser tão clara. De alguma forma nós temos dificuldade em dizer que o stressor desapareceu, não é? Portanto, nas perturbações de ajustamento, que são sobretudo muito coisas de adaptação no imediato, uma forma de reagir a uma situação sentida como ameaçadora, e encontramos estas características muito desencadeadas pela vivência do imediato. Na ansiedade e nas perturbações depressivas e nas perturbações de ansiedade, encontramos diferentes tipos de quadros, com maior ou menor gravidade e maior ou menor cronicidade, que podem ter a ver quer com a vivência da própria doença, quer com mecanismos associados à infecção, quer com aspectos relacionados com a terapêutica. E há de facto uma diferença de géneros importante, quer nas pessoas com VIH, quer nas pessoas sem VIH. Normalmente as perturbações depressivas e de ansiedade são mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Somos sempre, é tudo para nós. Mas também temos recursos, temos alguma vulnerabilidade, mas também temos recursos emocionais que nos permitem lidar com essa vulnerabilidade. É verdade. Doutora, antigamente, sem os atuais antirretrovirais, era mais comum existir um reservatório do VIH no cérebro. Atualmente, com medicação, com os fármacos contra o VIH, isso já não acontece? Já não é possível? Ou ainda há a possibilidade de acontecer? Ainda há possibilidade de acontecer, nem sempre a supressão da carga viral à periferia corresponde a uma supressão da carga viral. A noção de que o sistema nervoso central pode funcionar como um reservatório ainda existe. Isto é uma área controversa, mas no entanto supõe-se que quanto melhor for a penetração dos fármacos naquela barreira que separa o sistema nervoso central do resto do organismo, que é chamada a barreira hematoencefálica, que no fundo são as membranas e os vasos
que estão à volta e que penetram no sistema nervoso central. Quanto maior a taxa de penetração, melhor a probabilidade de haver uma supressão também da replicação viral a nível do sistema nervoso central. Portanto, ela pode acontecer. E isso dá origem a uma das questões que neste momento se investiga e se tenta trabalhar até muito numa atitude preventiva, que são as alterações neurocognitivas associadas ao VIH, que podem ser ligeiras, interferindo minimamente ou não interferindo todo no dia-a-dia, sendo detectadas em testes específicos, por exemplo, testes que nos permitem medir a velocidade de processamento, que nos permitem medir a memória e a atenção. Podemos detectar algumas alterações menores que não interferem no dia-a-dia. Isto chama-se o déficit cognitivo assintomático. Este déficit aqui é muito relativo, é um déficit por comparação à média do resultado nos testes. Depois podem existir formas moderadas que interferem minimamente no dia-a-dia, e eu estou a falar da classificação atual das perturbações neurocognitivas, e depois podem existir as formas dos quadros demenciais associados ao VIH. No início da infecção, os quadros demenciais tinham uma frequência muito elevada. Neste momento são inferiores a 5%, e o que parece ter aumentado são os quadros ligeiros. Daí a importância da monitorização da presença destas alterações cognitivas ao longo da evolução da infecção, precisamente para intervir o mais precocemente possível. O facto de haver alterações cognitivas ligeiras não significa que a pessoa necessariamente vai evoluir no sentido negativo, mas se nós estivermos atentos à monitorização do estado cognitivo, e isto é muito... Há neste momento algumas questões-chave que se colocam numa entrevista clínica e que nos permitem perceber se há alterações da memória, da atenção, se a pessoa sente que está mais lentificada ou não, e a monitorização destes sintomas permite-nos de facto detectar os sinais de alerta para uma evolução mais complicada e intervir precocemente. Continuando na pergunta que lhe tinha feito antes, identificou a ansiedade, a depressão e a perturbação depressiva persistente, não é? Como sendo das doenças mais comuns nas mulheres com VIH, e eu perguntava-lhe se sabemos a causa, se é o próprio vírus, se tem a ver com a terapêutica, se é uma condição temporária ou se é crónica. Um pouco disso tudo. Ok. Como em qualquer das perturbações associadas ao sistema nervoso central e à saúde mental, nós não temos exatamente um modelo de causalidade simples. Provavelmente há fatores de nível biológico, e nos fatores de nível biológico, por exemplo, a vulnerabilidade prévia à história familiar de depressão é um fator de risco para a depressão. A história pessoal de episódios depressivos anteriores também pode ser um fator de risco para o novo episódio depressivo. E pensa-se que esta dimensão familiar está muito ligada a uma vertente de uma hereditariedade complexa, de uma maior prevalência de fatores de risco biológico. Pode estar associada, e cada vez mais se assume a importância do papel das alterações neuroinflamatórias na depressão. Portanto, os estados inflamatórios sistémicos e a nível do sistema nervoso central podem desencadear um conjunto de alterações nos neurotransmissores que regulam os estados de humor que podem levar à depressão. E, por outro lado, os fatores de nível psicológico, a forma como a pessoa reage às situações, as estratégias e os recursos de que dispõe, o suporte familiar e afetivo, são tudo fatores que podem modular também o aparecimento de perturbações deste tipo. Portanto, no fundo, aquilo que nós sabemos da etiologia é que combina fatores biológicos, psicológicos e sociais, e que provavelmente pode ser atuada pelo vírus, também pode ser atuada por alguns fármacos no sentido do tratamento, pode ser amplificada e que pode ocorrer por resposta a vivências do ponto de vista psicológico. E só voltando à questão, mas é uma condição temporária ou crónica? Já sabe hoje em dia? Quando nós falamos de um episódio depressivo major, por exemplo, ou de uma perturbação depressiva
com umas características agudas, normalmente ele tem uma duração limitada. No entanto, se não tratado, a sua evolução pode ser crónica. Pode haver a tal perturbação persistente de que falava, mas também pode haver uma evolução no sentido da resolução do episódio depressivo ou da resolução da perturbação da ansiedade e a evolução no sentido do retorno a um estado de equilíbrio psicológico e fisiológico. Tudo depende então também um bocadinho da celeridade do diagnóstico, do tratamento. Depende muito das características da própria pessoa. Por exemplo, se nós tivermos uma pessoa que tem um diagnóstico de infecção pelo VIH numa fase sintomática, é diferente de ter o diagnóstico numa fase assintomática. Se tivermos uma pessoa que está profundamente isolada e sozinha versus uma pessoa que tem o seu grupo de suporte afetivo, o impacto é seguramente diferente. Portanto, há fatores da própria doença, mas há fatores da personalidade e do contexto que têm uma influência importante. E claro, quanto mais rapidamente se oferecer algum suporte e ajuda no sentido do tratamento mais especializado, maior é a probabilidade da resolução ser mais rápida. Doutora, as psicoses são comuns entre as pessoas que vivem com o VIH? E sim, a que se deve? Em geral, no VIH, quando a maior parte dos episódios psicóticos são aquilo que nós chamamos de psicoses secundárias, ou seja, são desencadeados por efeitos tóxicos a nível do sistema nervoso central, que podem ter a ver com alguns fármacos, podem ter a ver com consumos de substâncias, podem ter a ver com situações de infecção a nível do sistema nervoso central. Portanto, nós chamamos de psicoses secundárias, no sentido de que a sua etiologia em geral, e estas estão aumentadas nas infecções que atingem o sistema nervoso central, a sua etiologia é secundária a qualquer outro acontecimento prévio em termos de lesões ou agressões ao sistema nervoso central. Não é a patologia mais comum, aparecem precisamente, como digo, no contexto ou de outras infecções que atingem o sistema nervoso central ou de agressões tóxicas ou farmacológicas. Os distúrbios de sono podem ser causados pelos antirretrovirais ou pelo próprio VIH? E se sim, qual é o tratamento? Podem, há alguns antirretrovirais que interferem, que têm como efeito secundário a insónia e outras perturbações do sono. As perturbações de ansiedade e as perturbações depressivas também, em geral, são acompanhadas por alterações do sono. O tratamento depende um bocadinho da causa desencadeante e do quadro clínico. Se eu tiver uma perturbação do sono no contexto de uma perturbação depressiva, o tratamento de base da depressão vai ajudar a melhorar. À medida que a depressão vai melhorando, o sono também vai retomando o seu ritmo normal. Se eu tiver uma resposta a um antirretroviral, eventualmente posso precisar de usar alguma medicação que facilite um bocadinho o sono, que ajude o sono, tendo em atenção o perfil de interações entre os psicofármacos e os antirretrovirais, que convém ter sempre em atenção, porque há perfis de interação que não são favoráveis e, portanto, a medicação tem que ser sempre contextualizada em função da pessoa e em função do quadro clínico e da terapêutica que ela faz. De qualquer forma, as medidas normais de higiene, aquelas medidas habituais de que se fala de higiene do sono, o procurar ter um ritmo de sono razoavelmente tranquilo e mantido, no sentido de não haver grandes flutuações na hora de dormir e na hora de acordar, o procurar evitar situações muito ativadoras e consumo de substâncias estimulantes, por exemplo, a cafeína, o não beber café a partir das 5 da tarde é uma medida que facilita uma noite mais tranquila. Portanto, as medidas gerais de higiene do sono são aqui válidas como em qualquer outra situação. Depois, variando um bocadinho em função da situação específica, nós podemos tratar
de acordo com a situação de base ou especificamente de uma forma mais sintomática. Doutora, para terminar aqui a nossa lista de perguntinhas, que recomendações é que pode dar às pessoas que atualmente lidam com uma patologia mental? Ouça, muitas, O muitas, leque. sim, isto é de facto uma área em que eu acho que cada vez mais a importância de poder falar sobre a saúde mental, como se fala sobre a saúde física, se torna um dos aspectos mais relevantes. É assim, o combate ao estigma, a destigmatização da doença mental, a tentativa de encaixar a doença ou de integrar a doença na pessoa e não estigmatizar. Nós não temos que pensar num doente mental como alguém que não tem outras capacidades. A doença mental pode atingir algumas áreas do nosso funcionamento, mas há todas as outras áreas do nosso funcionamento que continuam intactas e que nos permitem reestruturar muita coisa e reorganizar muita coisa, mesmo nas patologias mais graves em termos psiquiátricos, e estou a pensar em patologias crónicas como a esquizofrenia. Há, de facto, hoje em dia, o tratamento das perturbações mentais, quer do ponto de vista farmacológico, quer do ponto de vista psicoterapêutico, tem uma muito maior eficácia do que tinha há décadas atrás. Os fármacos são melhor tolerados, a possibilidade de procurar apoio e de ter recursos desde uma fase precoce existe e é maior. Claro que esta questão da estigmatização da doença mental é assim, as pessoas dizem facilmente que são hipertensas, mas não dizem facilmente que têm uma depressão, não é? E muitas vezes eu uso este exemplo da hipertensão como uma patologia crónica e que requer terapêutica, mas que não nos impede de fazer uma vida normal, não é? E ninguém lhe faz muita confusão explicar que é hipertenso e que faz uma medicação para a hipertensão e que vigia o seu estado de saúde porque tem uma condição que de alguma forma pode ter implicações crónicas na sua vida. No fundo, trata-se de valorizar tanto a saúde mental como a saúde física, porque elas as duas interagem e sem Pois, uma a outra fica sempre de alguma forma tocada. estas pessoas que vivem com o VIH e que têm de alguma forma alguma patologia mental, são pessoas que vivem com o estigma ao quadrado, não é? Ficam Claro, com. claro, É, claro. pois A é, estigmatização acaba é, por ser dupla exato. e em geral, não faz qualquer sentido que as pessoas, que o sofrimento das pessoas seja amplificado, porque há de facto recursos para lidar com as situações que permitem melhorar, tratar muitas, melhorar ou fazer uma abordagem que de alguma forma pode implicar de facto um acompanhamento a longo prazo, tal como muitas patologias, mas que sobretudo se reflete numa Claro, qualidade de vida diferente, não é? claro, o pedir ajuda é muito importante, não é, doutora? O pedir Claro, ajuda, o falar até mesmo com a médica de infectologia, claro pedir, que sim, pedir um apoio, uma ajuda, uma orientação, é muito importante. claro que sim. Claro. Idealmente o tratamento deve ser integrado, idealmente as pessoas devem ter acesso a uma abordagem multidisciplinar e, portanto, o infecciologista pode ser, se calhar, a pessoa que se conhece melhor e com quem se está mais à vontade, pode ser alguém com quem se aborda num primeiro tempo e que irá com certeza encaminhar para um tratamento mais especializado, se for caso disso. Muito obrigada, doutora. Não tenho mais perguntas, agradeço imenso. De E foi, nada, foi, foi um prazer conhecê-la. igualmente. Obrigada, Eu Raquel. agradeço à doutora Sílvia, que nos deixou com esta mensagem tão importante, que sem saúde mental não há saúde. E que a saúde mental faz parte da nossa saúde, não é? Total, do nosso conceito total. E se queremos estar bem, temos que cuidar da nossa saúde mental. Estas são informações muito importantes e reforçam esta ideia de não se isolem. E se estão em estados de mais ansiedade ou de mais depressão, não se isolem e peçam ajuda. Os médicos estão aí, os profissionais de saúde estão aí exatamente para isso.
Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar, agradeço mais uma vez à doutora Sílvia, agradeço à Judite e não se esqueçam, escrevam para a Seres, para o nosso Facebook, para o nosso site, façam perguntas. Nós voltamos com outra conversa, até à nossa próxima conversa. Não se isolem, testem-se, cuidem-se e fiquem bem. Muito obrigada. Obrigada. Deus, obrigada.